Olá, seja bem-vindo ao canal Forever One Invest. Meu nome é Rui Nóbrega e hoje eu vou estar ensinando vocês como criar setups através do nosso backtest. Qualquer uma pessoa pode criar um setup. Você tem a plataforma MetaTrader 5, aqui no campo, no lado esquerdo, observação de mercado, navegador. Você virar aqui onde está o seu robô, no meu aqui está Rui G6.1, o seu vai estar o seu nome, né, com o número da sua conta e a validade. Desculpe, eu faço tão rápido que botão esquerdo do mouse, botão direito do mouse, botão direito, clica no botão direito em cima do nome, teste, abre o meu navegador aqui, o meu já estava aberto. Você vai vir aqui, ó, em Expert Advisor. Você, se não estiver aí o seu, você clica aqui, ó, na setinha. Olha aqui, ó, Expert Advisor. Vem correndo aqui até o lado direito. Clica aqui, ó, o robozinho está aqui. Clicou, foi para cima. Ativo. Você vai testar um índice ou dólar. Eu, no caso, agora vou testar dólar. O índice é WIN, cifrão N. Ou WN, @N. E o dólar, vamos achar aqui onde que está o dólar, aqui embaixo, WDO, @D ou WDO, @N. Vamos colocar aqui WDO, @N. Time frame que eu vou testar, eu vou operar no 1 minuto. Data, período personalizado. Eu vou testar no último dia mais agitado que tivemos, foi dia 10 de novembro de 2022. Então, vou testar do dia 10/11 de 2022 ao dia 11/11 de 2022. Onde tem aqui esse sinal de cifrão amarelinho, você precisa vir aqui, clicar em cima, e aqui em spread, você precisa colocar 10. O seu não estará 10 aí, pode estar 0. Coloque 10 aqui e clica em OK. Para frente, aqui você põe sempre a data de hoje, né? Atual. Aqui latência sem atrasos de execução perfeita, modelagem em cada tique, depósito, isso não é irrelevante, mas aqui normalmente quando você baixa a sua plataforma deve estar o SD. Você precisa digitar BRL, porque ele não tem a opção BRL. Então você tem que digitar. Aqui 1100, não importa o que tiver aí, deixa. Otimização desabilitado. Modo visual, você tem que clicar aqui, ó. Ótimo, essa parte está feita. Fez isto, vamos para parâmetros. Se você quiser ver datas maiores, por exemplo, eu quero testar o mês de janeiro de 2022. Você vai aqui, ó, 1 de janeiro, aí volta a dia 1º de fevereiro. Sempre o primeiro dia após o último que eu quero testar. Mas no caso, vamos voltar que nós vamos testar dia 10 de novembro de 2022 a 11. Quando eu quero fazer um setup, eu preciso ver como ele se comporta em dias de bastante movimento, de bastante força. Então, dia 10 foi um dia muito forte. Vamos aqui agora. Vou aqui embaixo, ó, configuração, vejam bem onde está o meu cursor, ao lado direito, parâmetros, clique em parâmetros, aqui abriu, você vai clicar com o botão direito do mouse, clique em abrir, você vai lá na pasta que você fez download dos setups, o meu está aqui, ó, setups corrigidos. Agora eu vou pegar aqui um Kamikaze 1DX6, vou testar dólar, vou ver se está dólar aqui, ó, dólar está aqui, vou testar dólar aqui. Aqui o time frame é 1 minuto, eu preciso ver se este setup, qual o time frame dele. Então aqui, olhando aqui onde estão os parâmetros, estratégia, afastamento DX, aqui nós temos
algumas opções. Vamos ver onde está a primeira palavra, time frame aqui. Time frame, tempo. Olha aqui a linha, tempo gráfico, 1 minuto. Então lá está 1 minuto e aqui também. Se você for testar um setup que aqui esteja 5 minutos, você precisa vir ver aqui qual o setup que foi enviado para você, qual o tempo aqui, para você colocar aqui no testador. Se for 5 minutos, você tem que vir aqui e trocar por 5. Se for 10, eu não sei qual é o que você estará atento. Então sempre precisa estar atento de ver aqui, ó, tempo gráfico 1 minuto. O que estiver aqui, você precisa colocar lá na sua configuração. Descendo, deixa eu descer a linha azul. Este setup, ó, ele começa 9h10. Muito importante uma coisa que eu vou dizer. Se você criar um setup, comece sempre 9h30. Não faça setup de 9, deixa fazer 9h10 quando você já tiver mais experiência. Este primeiro momento, até 9h30, sempre é mais difícil se criar setups, porque existe uma puxada muito forte neste momento. Então coloque, eu tenho setups, por exemplo, como Ciclone, Chicago, Chicago, começa às 9h40. Então eu mesmo faço setups para começar depois das 9h30. Existem algumas estratégias que, dependendo do amadurecimento que você tiver, da experiência, você poderá começar antes, mas a princípio comece sempre 9h30, 9h35, 9h40, sempre comece por aí, é melhor para você fazer os primeiros setups. Hora fim, este está até às 15. Quando você começar, eu acho melhor você terminar 13h50, 14 horas. 14 horas, o máximo. Comece por aí, deixe ganhar experiência para você testar os tempos depois. Ou antes. E horário de zeragem, se às 15h50 eu entrei numa operação e chegou 15h30, 16, 17, 17h50, encerra. Eu estando ganhando ou perdendo. Aqui nada, nada, nada. Então aqui, painel gráfico ligado, porque ele pode estar desligado. Então você tem que deixar ligado, senão você não vai enxergar o painelzinho. Painel gráfico com boleta ligado. Escolha o tamanho do painel, tem pequeno ou grande. Aqui é o nome do setup. Aqui nós temos número mágico. Vou relembrar, já falei isso em outro vídeo. A sua plataforma aqui em cima, ó, número da plataforma do lado esquerdo, Genial Investimentos, Netin. Isso aqui só posso rodar nessa plataforma só um setup de índice e um setup de dólar. Se você rodar mais, tem que ser hedge. Ele não vai rodar em conta real com mais do que... Se você colocar 2 setups de índice, não funciona. Se colocar 2, só se for com número diferente. 101, 102, 104, 105, 105. Então tem que estar com um número diferente. Mas mesmo tendo número diferente, esta Netin só roda 2 ativos, um de índice e um de dólar. Quer rodar mais, tem que ser hedge. E aí chegamos aqui no começo das configurações. Take Profit, entrada. Nós temos a mercado na pedra. Take Profit, aqui o que é isso? O meu gain 3 pontos e o meu stop 48. Desta configuração kamikaze. Aí nós vamos ter que ver aqui, desculpe, já andei demais. Aqui, qual é o período? 3, DX superior 6, DX superior inferior 6. O mesmo número vai em cima e embaixo, só que embaixo é menos, porque é para baixo da média, e aqui para cima da média. Menos é inferior e o sem sinalzinho é superior. Agora nós vamos ir em aumentos de posição.
Você vê que tem que ir lá embaixo. Tem que descer, 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 descer. Break-even. Então, o meu ganho lá em cima é 3 pontos. Mas eu aqui coloquei que se ele entra em operação e ele pode ir até os 3 pontos, se ele andar 1 ponto e tentar voltar, eu já salvo 1 ponto. Isso é o break-even. E aqui no trail stop, ele passou do 1, chegou no 2, quer voltar, eu salvo 2. Ou seja, eu tenho a opção de andar, começar a andou 1,5 ponto, quer voltar, eu salvo 1. Andou 2 pontos e um pouquinho, quer voltar, eu salvo 2. Ou chega no 3 e eu saio com os 3. Estou tentando cercar o melhor resultado possível. E aqui, reentradas contra, ou seja, eu entrei lá no DX6, apostando que ele voltaria 3 pontos. Mas se ele andar contra a minha operação, 12 pontos eu pus mais 2 contratos, 26 pontos eu ponho 6 contratos, 42 pontos eu ponho 18 contratos. Então aqui você está com uma operação de 18, 24, 25, 26, com um contrato que entrou, nós estamos com uma operação de 27 contratos. E aqui nos 12, novamente eu deixei 3 pontos de gain para saída, 2 pontos e 1 ponto, entendendo que o break-even ou o stop móvel ali vai me monitorar caso ele ande na minha direção e tente voltar, a gente é salvo por eles. Então está aqui embaixo, você precisa colocar aqui, digitar o código quando você for fazer do seu setup. Metas financeiras, coloque o stop total do seu robô aqui. Se você quiser fazer um robô que tenha uma meta diária, por exemplo, eu quero fazer R$100 por dia, você coloca 100 aqui, fez 100 para. Eu não gosto de colocar isto, eu não gosto, porque o dia que o mercado tá bom, eu posso fazer 200, 300, eu preciso juntar dinheiro para um dia que eu levar um stop eu ter ganho para pagar, porque levar stop vai acontecer. Então, veja bem, não existe setup que nunca leva stop. Existe setup que stopa menos. A gente tem que ganhar mais do que perde. Que nunca vai perder, não existe. Então, eu não gosto de me frear. Por exemplo, fez R$100, eu paro. Fez 100, eu paro. Mas naquele dia eu podia ter feito 200. Naquele dia eu podia ter feito 300. Naquele dia eu podia ter feito 400. Aí eu paro com 100. Talvez, se eu fizer isso, eu estou rasgando dinheiro para pagar meu stop. Mas isto é decisão de cada um. Cada pessoa, cada um precisa decidir o que é melhor para você. Vocês estão vendo que os parâmetros eu quando vendo, eu vendo o robô, o software. Os parâmetros, eu dou os parâmetros que eu uso para servir de exemplo para vocês poderem criar outros ou usarem se gostarem. Mas eu não vendo setup e ninguém pode me cobrar pelo que o setup não funcionou, porque o setup é como eu fazer um bife na minha casa. Eu faço para eu comer. Se você disser que você não gosta, mas é o bife que eu gosto. Então é como eu faço para mim. Se você quiser um bife do seu jeito, você vai lá, pega e faz ele para você do seu jeito. Setup é a mesma coisa. Então, uma vez feito tudo, nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos clicar em iniciar. Colocamos todos os parâmetros. Clica em iniciar. No dia 10, neste dia, nós tivemos às 10h30, 3 notícias de 3 touros, tivemos várias de 2 touros desde a abertura. Então foi um dia assim terrível. Que ninguém pode estar operando na hora da notícia. Então nós temos nos parâmetros ali intervalo de horário. Neste dia, como este robô começa às 9h10, eu coloquei das 9h10 às 9h45. 9h45 ficou pausado até às 11h30. Às 11h30, que foi meia hora. Bem, a notícia de 3 touros foi às 10h30. Mas às 11h tem a abertura do mercado americano. E esse mercado. Então nós temos 3 notícias de 3 touros às 10h30.
Às 11 horas, a abertura do mercado americano. Ele está reagindo às notícias que tiveram. Vai ser forte. Então, eu não vou estar posicionado nessa hora. Então, eu voltei 11, então eu fiquei das 9h45 às 11h30 fora. 11h30 eu voltei. E aqui, por exemplo, nós não temos fila de booking, nós não temos falha de internet, que isso também causa muitos problemas. A internet, ela oscila. E às vezes, em oscilando, o robô pode pausar, parar e dar algum erro. Então, o backtest roda sem internet. Então, aqui nós não temos erro de falha de internet, que na realidade acontece. Mas você veja bem, o meu robô nesse dia fez R$500. Este mesmo setup. DX1, só que aqui está com DX de horário ligado. O que é DX de horário ligado? Vou mostrar quando eu desligar para vocês. Nesse dia, eu não estou rodando com DX por horário ligado, porque o DX6 é o inicial, ele usa logo cedo. Após, eu tenho DX menores. Quando foi feito este setup, o mercado estava lento, então depois do meio-dia ficava muito fraco. Aí eu tive que colocar DX menor para nós podermos operar. Hoje, neste momento de mercado, a força do mercado mudou, ficou mais forte. Então, aqueles DX menor que eu coloquei para quando a força estava fraca, hoje eles são perigosos de rodar. Então, nós temos que entender como tudo funciona. O que quer dizer isso, parando aqui, é que, por exemplo, nós estamos aqui às 13 horas. Às 13 horas, os DX, vocês vejam bem aqui, ele está batendo aqui na média. Lá no mês de abril, março de 2022, DX6 não alcançava, ele ficava no meio do caminho aqui. Então, eu precisei colocar essa linha tracejada mais para perto da linha azul do meio, para poder fazer operações. Quando a gente vê, por exemplo, aqui, ó, que está batendo, aqui hoje, por exemplo, se eu colocasse um DX7 ou 8, também seria bom. Por quê? Porque ele está entrando muito. E entrar muito é perigoso. Ah, mas eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Mas quando faz muito dinheiro, quer dizer que você está entrando muito, isto é perigoso. Que você veja bem, aqui você está com R$1.740 de ganho. E nós estamos às 13 horas e 35 minutos. Você vai ver, eu vou voltar e mostrar para você qual DX estava neste horário. Aí nós vamos desligar o DX para nós vermos por horário, para vocês verem quanto que ele vai fazer. Que é óbvio que eu também quero ganhar R$2.000 num dia, como está se fazendo aí, né? Mas eu quero ganhar conscientemente, me arriscando o mínimo possível, para o fim, entre ganhos e perdas, ficar só ganhos, né? Tem que sobrar dinheiro. Eu tenho que ganhar 2.000, perder 1.000 e sobrar 1.000. Deixa eu brecar aqui. Vejam bem, olha aqui como aumentou a linha. Vocês estão vendo? Porque agora, como o robô encerrou aqui, ó, às 14h50, a última hora, então o DX aumentou. Ó, este DX aqui é menor do que este aqui. Olha agora aqui, ó. Se a gente colocar o DX maior, o DX6 o tempo todo, os candles não batem. Vocês estão vendo? Vamos deixar rodando para vocês verem. Olha como agora os DX ficam no canal lá dentro. Então a gente diminui o DX para poder entrar, mas tem que entender que diminui pode correr mais risco. Bem, acabou. Total com este setup nesse dia, R$2.060. 2.000, vou anotar porque senão eu sou esquecido. Agora nós vamos voltar aqui no setup. Vamos voltar lá em cima. Afastamento DX, toque na média. Aqui, tipo de preço. Last último preço, desligado.
Aqui, média 3, DX6. Vejam, vou colocar onde está a tarja azul aqui. DX por horário, linha de baixo ligado. E aí nós vamos ver aquela hora, olha só, ele tem DX6, mas só das 9h10 às 9h45, porque às 9h45 até às 11h29, ele está com DX5. E das 11h30 às 13h, DX3. E das 13h35 às 15h, DX2. Se nós estamos no mercado agitado, um dia de notícia de 3 touros, eu posso rodar com esses DX? Não, gente, isso é loucura. Mas como que passou? E passou aqui, mas não é porque passou aqui que a gente tem que entender matemática. Nesse dia é perigoso. Você pode perder R$ 3.600. Então eu vou agora desligar aqui e deixar rodar o dia inteiro com o DX6. Então agora está desligado o DX por horário. Agora ele está funcionando apenas com o DX principal. Qual é o DX principal? Média 3, DX6. Vamos ver qual seria o resultado neste dia. A 10h38, agora foi a hora da notícia. Vocês estão vendo esse candle aqui, vermelho gigante, ó, 10h30, a hora da notícia, olha o que causou. Então nós normalmente nesse horário preferimos ficar fora. Agora, se você tiver um setup que você teste em todos os movimentos passados e que você veja que ele é seguro, este é uma hora que, se você tiver um setup ajustado, você faz bastante dinheiro. Então existem estratégias que a gente cria setups para nós podermos estar aqui. Só que aí, por exemplo, o stop deste robô é 48 pontos. Talvez nós precisaríamos fazer um de 60 pontos, espaçar mais os movimentos e testar para termos um setup para operar neste dia. Embora este daqui, neste teste, está passando, porque ele é um robô robusto. Este é um setup robusto que faz muito dinheiro. Se souber trabalhar, se souber usar, é possível fazer muito dinheiro com este setup. Mas tem que aprender. Tem que testar. Ninguém pode pegar um setup. Por exemplo, eu fiz um setup. Você tem um setup. O Rui fez, eu posso colocar. Não. Todos os setups você tem que colocar em conta demo. Eu vou dizer que seria bom passar um mês rodando um setup, até conhecê-lo, para ver como ele se portou em todos os diferentes momentos daquele mês, para você ver se está bom para o seu modelo operacional, para então você ir usar em conta real. Então, pegou um setup, vá testar em conta demo um mês. Não coloque na real sem testar e ver como ele se saiu no payroll, na rolagem, nos juros do Fed, na CPI. Uma coisa muito importante, isso daqui em todos os setups está escrito que segunda e sexta-feira nós temos, quando não tem notícia, nós temos movimentos muito fracos. São dias, assim como movimentos fortes são perigosos, movimentos fracos são muito perigosos. Segunda e sexta-feira é preciso operar como se tivesse movimentos fortes. Então você vai operar numa segunda e numa sexta como se tivesse movimento forte, não colocando um robô de qualquer jeito, o robô fraco, porque vai estopar. Volta de feriado, quando o Brasil ficar parado, vai haver um ajuste em relação ao mercado que estava aberto lá fora.
é muito perigoso operar. Então, quando nós começamos a operar, nós temos pouca habilidade. De preferência, esses dias você rode em conta demo. Hoje é o primeiro volta de feriado que eu estou no mercado. Opera em conta demo, veja como ocorre, veja o resultado dos outros. Nunca faça nada pela primeira vez em conta real. Veja bem que nós desligamos o DX por horário e olha o que aconteceu. Fizemos 2.000 e mesmo assim fez 1.800. Então vocês estão vendo, embora este robô, os aumentos de posição dele, conseguiu tirá-los, sair, com o DX6 fez R$ 1.800. Isso quer dizer que se eu tivesse ainda aqui usado, vamos colocar agora outro setup. Vamos usar o Kamikaze 2. Ó, era DX6, agora está DX7. E agora nós vamos descer aqui. DX por horário ligado. Eu vou colocar DX7 e vou desligar DX por horário. Vamos ver o resultado. Este robô Kamikaze, eu vou dizer para vocês que eu digo que ele não é um robô, ele é uma máquina de fazer dinheiro. Mas precisa usá-lo de maneira consciente. Precisa fazer bastante conta demo, testar em movimentos diferentes. Quando você põe na real, você está apostando os R$ 3.600. É isso que você vai perder. É claro que você está vendo este movimento este dia, fazendo essa quantidade de dinheiro, mas ele não faz isso todo dia. Vou rodar aqui ele depois em outro dia, um dia fraco. Um dos dias piores do ano foi dia 29 de abril. Depois vou rodá-lo dia 29 de abril, que é um dia que é difícil fazer um setup passar, porque é um dia muito fraco. Ele não tem esses gaps de sobe e desce, ele é muito direcional, anda muito de lado, então se ele entra em um movimento, é difícil acontecer outro contrário para ele sair. Bem, este daqui fez quanto? R$500. Na realidade, eu rodei este daqui. No dia 10 eu rodei o 2, Kamikaze 2 DX7, sem DX por horário. Eu falei para vocês que fez R$500, porque foi este que eu rodei. Agora nós vamos pegar o setup 1, ou mesmo esse que fez 500, vamos rodar aqui no dia, o dia que eu falei para vocês que foi um dia muito lento do ano, 29 de abril a dia 30 de abril. Estão vendo? 11 horas, R$35.
Por quê, gente? O mercado, ele tem força diferente. Este dia, olhem só aqui, olhem aqui. Lá no outro, ele tá quase todos os candles o tempo inteiro estava batendo na média. Vocês veem que aqui, ó, são raras as vezes, ó, aqui ele encontrou a média e entrou, porque aqui o movimento está fraco. Então, quando nós operamos, nós temos que estar olhando essas distorções aqui, ver que neste momento que o mercado está fraco, olha isso aqui, ele quase não alcança, ó, aqui alcançou. Então, olhando o gráfico aqui, você enxerga com os seus olhos, você está vendo que os candles não estão alcançando a média. Então, se você passa um dia, 2 dias, 3 dias e o mercado está desse jeito, você fala, puxa, então este daqui, Kamikaze 2, ele não está entrando. Então, o que eu vou fazer? Tá, lá eu estou usando o Kamikaze 2, então nós vamos, de repente, usar o Kamikaze 1. Kamikaze 1. Então, com 1. Vocês lembram? Lembrando, o Kamikaze 1 é DX6. Nós vamos ali descer. Agora nós vamos, então, fazer um teste do Kamikaze 1 deixando... Olha aqui, horário de intervalo de negociação. Se você quisesse ficar fora, em que eu falei lá, das 9h45 até as 11h30, é aqui que você vai colocar. Colocaria 9h45, então vamos colocar aqui 9h20, ou 9h45 até as 11h, aqui que neste campo que você coloca o horário de intervalo que você... da notícia que você quer ficar fora. Precisa fazer isto para evitar riscos. Então, nós estamos aqui com Kamikaze 1, DX6. Vamos aqui. Leste último preço. DX6. Então, como ele vai se sair neste dia? Estamos vendo aqui agora, vocês veem como os candles ó, estão bem pertinho da linha. Aqui não tanto, mas aqui já entrou mais do que o outro. Até porque aqui já fez R$200. Só que aqui, hoje, vocês então estão vendo que este setup ficou mais ajustado. E nós diminuímos apenas um ponto. O outro é Kamikaze DX7, este é Kamikaze DX6. Vamos parar aqui para verificar uma coisa. Nós estamos com DX por horário ligado, ou seja, que horário nós estamos rodando agora? 12h16. Aí você viu aqui Kamikaze 1 DX6. Não, eu estou rodando com DX6 hoje. Não. DX6 está rodando 9h45 às 11h29, DX4. 11h30 às 13h34, você está com DX3. E das 13h35 às 15h, você estará com DX2. Então, quando você olha lá em cima,
Kamikaze DX6, você não pode esquecer que está com o DX por horário ligado. Então, neste momento, 12h16, nós estamos rodando com DX3, não 6. Não pode esquecer desse detalhe. E das 13h30, acho que até as 15, vai estar rodando com DX2. Faz mais dinheiro, ele foi feito para isto. Mas é preciso você entender para não perder dinheiro dizendo que não sabia o que estava fazendo. Perceba aqui que olha a distância da linha azul para cá, vê como aqui diminuiu, ó. Que aqui era 3 e aqui é 2. DX3, DX2 agora. E por que eu diminui o DX? Para ir de encontro à força que o movimento está tendo. Quando eu diminuo o DX para operar mais, eu também corro risco. Então eu preciso ter uma consciência muito grande de que se houver agora um movimento muito forte, talvez eu não aguente. Embora este setup aqui, eu vou dizer para vocês, este setup ele é muito forte. Não é fácil estopar ele, mas é importante entender. Então olha só quanto dinheiro fez num dia extremamente lento. Mais Kamikaze 1 DX6 com DX por horário ligado. Agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos desligar o DX por horário. Eu quero insistir bastante nesta aula nisto para vocês entenderem como é que funciona. Nós temos então aqui a média e a gente entra em operação quando temos um movimento que bate. Essa linha pontilhada amarela é o DX6 e aqui DX6. Aqui é o menos 6. Menos 6 porque é para baixo. E 6 porque é para cima. Quando bate lá, eu entro dizendo que volta. Quando bate aqui, eu entro dizendo que sobe. Então, eu sempre entro contra o movimento. Se ele bateu aqui, ele estava vindo, mas eu digo que ele volta. Ou seja, eu acredito que quando ele ande 6 pontos, ele já cansou, ele vai voltar. Ele anda 6 pontos para cima, ele vai voltar. Ele anda 6 pontos para baixo, ele vai voltar. Agora nós estamos sem DX por horário ligado. Ele vai rodar com DX6 o dia inteiro. Com DX por horário fez R$1.000. Mas vocês viram quanto dinheiro a menos nós fizemos? Corremos menos risco. Olha aqui os candles. Lá nós levamos para o número 2, colocando a média 2 aqui, ó. Então ele fazia dinheiro, estava fazendo dinheiro o tempo todo. Então se a média é maior, os candles não bate, não entra. Quando você vai escolher um setup, você tem que entender qual é a média, qual é o DX e olhar nos gráficos aqui, fazer em backtest ontem para ver a força que ele está tendo. E agora nós vamos, eu quero mostrar para vocês
Quem opera manualmente, normalmente quando a maioria dos meus usuários são pessoas que não têm experiência. E é difícil a gente, pessoas que operam manualmente, operar robô, porque eles já fizeram vários cursos, a estratégia é diferente, eles têm um preconceito. Quem opera manualmente diz que o robô não funciona. Mas eu vou mostrar para vocês agora que e eles gostam de operar muito na tendência. Eu agora vou colocar aqui a favor da tendência, o mesmo setup que vocês viram aqui. Eu vou colocar a favor da tendência para ver se ele passaria neste dia. Mas vamos colocar, eu vou ligar o DX por horário, porque senão ficar bastante tempo ali sem operar. Eu vou ligar o DX por horário. DX por horário ligado, para não ficarmos um marasmo a tarde toda, né? A gente liga e faz esse barulho. Gente, quando nós vamos fazendo o teste, ó, vocês estão vendo aqui embaixo do gráfico, vai ficando aqui, a gente tem que vir aqui, ó, ir fechando. Isso aqui é um número de testes que eu vou fazendo, senão se encher isso aqui tudo, você vai travar, você não vai conseguir testar. Então clica com o botão direito e fecha. Botão direito e fecha. Vamos clicar em iniciar. Então agora nós vamos ver se contra a tendência ou a favor da tendência é igual, é diferente. O que muda? Muda tudo, gente. Mesmo depois nós vamos testar, não sei se passa neste dia, eu não fiz esse teste. Depois nós vamos voltar lá o dia 10 de novembro. Apesar de que 10 de novembro, na hora da notícia, ninguém deveria estar operando, né? Mas nós vimos que este setup passou naquele dia, contra a tendência e a favor. Pronto, estopou. Então vocês estão vendo um setup que fez R$1.000 operando contra a tendência, que é como ele foi concebido. Por que isso? Porque quando eu trabalho contra a tendência, eu penso o seguinte: quando ele anda X pontos, ele volta um pouquinho. Quando vai aqui, por exemplo, ele entra dizendo que vai subir. Nós não temos estatística de quando ele anda X pontos a favor da tendência, quantos pontos ele vai continuar. A gente não tem essa estatística. Não existe. Eu entrando aqui, por exemplo, neste movimento, bateu aqui, eu vou voltar. Isso eu sei, mas a gente tem essa previsibilidade. Quando é a favor, ele bateu na linha, estatisticamente, quantos pontos ele pode subir até que volte. A gente não tem essa estatística. Então, fazer setups a favor da tendência é sempre infinitamente mais difícil. Então, de preferência, rodar setups de contra-tendência, fazer backtests para ver sempre no movimento daqueles últimos... O que é relevante? Os últimos 3 dias, é a primeira relevância. Depois, última semana, último mês. Então, a gente tem que estar olhando como é que está o movimento nesses últimos 3 dias e ver as notícias que tem. Se o movimento dos últimos 3 dias está fraco, então eu vou colocar Kamikaze 1 com DX de horário ligado, sem DX de horário ligado, ou eu vou usar o 2. Não, mas amanhã tem notícia de 3 touros CPI. Por mais fraco que esteja o movimento nos últimos 3 dias, se amanhã tem CPI, amanhã é um dia terrível.
Eu não posso... Qual é o horário da notícia? Às 10h30. Então eu não vou estar operando 45 minutos antes, 30 minutos depois, no mínimo. Quando eu digo isso, é uma ideia. Não é exatamente igual. Agora, se você deixar para desligar muito perto das 10h30, tipo 10h15, o seu robô pode estar posicionado e ele vai estar em operação no momento da notícia. Então tem que desligar bem antes para não estar posicionado nesse horário. Então, esta é a aula número 7, entendendo o setup. Como eu sempre falo, se tem dúvidas, vocês podem perguntar pelo WhatsApp, no site tem o WhatsApp. Se você está vendo esse vídeo, você com certeza deve ter, alguém passou esse vídeo para você, um usuário. Nós temos pessoas que indicam, né, os robôs para nós, então você pode entrar em contato com ele ou deixe uma pergunta no próprio vídeo aqui do YouTube, né, nos comentários, que nós entraremos em contato com você. Obrigado e até a próxima. You